polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos para o nosso Debate Melodia. Hoje, sexta-feira, 13 de dezembro. Hoje é dia do ótico, hoje também dia do marinheiro, dia do lapidador e dia do pedreiro. São as datas deste 13 de dezembro. Estamos juntos na Melodia. É Melodia, rádio é Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Desta sexta-feira estou recebendo o nosso querido pastor Elismar, que já faz um tempo que foi aqui, Igreja Quadrangular do Alto Marom. Bom dia, pastor Elismar, bem-vindo de volta. Bom dia, pastor Gilaelson. É um prazer imenso estar aqui com vocês, pois a vida só tem sentido quando você pensa em fazer bem ao seu semelhante. Que Deus os abençoe nesta manhã. Verdade. Amém. Muito bem. Conosco também o pastor Firmino Neto. Bom dia, pastor Firmino. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Elismar Guzmão. Pastor André, nosso camisa 10 aqui da turma. Quem dera. Não é? É uma alegria estar novamente. Semana passada a gente não pôde estar por estar viajando, mas estamos aqui de volta. E prontíssimo aí para orar e participar, né, do debate sob a direção de Deus. E conosco também o pastor André Prates. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Elismar, né? Isso. Elismar, um prazer. Pastor Firmino, prazer estar aqui com o senhor e todos os nossos amados ouvintes. Amém. Deus abençoe. Deixa eu mandar um beijo, não posso deixar de mandar um beijo para minha eterna namorada, Maristela Lobo, e para minha sogra que está escutando também. Não sai não, a rádio está lá ligada. É assíduo. Um beijo, minha sogra amada. Te amo, viu? E meu amor, Maristela, Deus te abençoe. Muito bem. Vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Eu vou pedir ao pastor Firmino que apresente este momento. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Nós te adoramos porque tu és Deus acima de tudo, acima de todos. A tua vontade, Senhor, ela é soberana, ela é boa, perfeita e agradável. E mesmo sendo um Deus tão soberano, tão excelso, o Senhor se compadece de seres tão pequenos, tão insignificantes do ponto de vista humano, corruptível, e teu cuidado para conosco é imenso. Eu quero te agradecer porque tu és o nosso Deus e em Cristo tu és o nosso Salvador. Te peço a direção, Senhor, para tudo que vamos falar aqui nessa manhã, que o teu Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes e os nossos corações, e que tenhamos nessa manhã a mente de Cristo no tratar das coisas concernentes ao reino de Deus. Nos abençoe e nos dê a tua direção. Abençoe o pastor André, sua família, filhas. Abençoe o teu servo que está aqui conosco, Pai. O pastor. Abençoa a sua família, o seu ministério ali na Igreja Quadrangular. E tem misericórdia da nossa vida. Abençoe o pastor Gilaelson, sua família, o seu ministério. Usa-o com poder e graça a cada dia.
aos ouvintes da Rádio Melodia, do Debate Melodia, eu dispenso da parte do Senhor uma bênção toda especial de acordo com a necessidade de cada ouvinte nesse exato momento. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum. Aspas. Estamos no fim do ano e confesso que estou cansada de tanto trabalhar na igreja. Sou professora de escola bíblica dominical, regente de coral, além de outros cargos. Entra ano, sai ano e estou envolvida em vários ministérios. Sinto que tanta atividade acabou me tornando uma pessoa estressada, dura e até mesmo fria espiritualmente. Fecha aspas. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que não devemos tirar a mão do arado? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. E aí, pastor Elismar? Essa coisa de não tirar a mão do arado tem levado essa irmã aqui a um estresse muito grande. Ela acabou abraçando vários serviços na igreja e agora parece que está muito estressada e um tanto que esquisita. E aí, pastor Elismar? Essa frase, ela tem uma correlação com o homem do campo. Para você trabalhar com arado, você tem que ter o quê? Muita atenção e muita dedicação, porque você precisa principalmente da atenção. Então, se você colocar a mão no arado e você não tiver atenção, você vai fazer muita coisa errada, muito estrago. E aí a Bíblia, quando fala do arado, está referindo à parte espiritual, está referindo-se aqui ao reino de Deus, o trabalho do reino de Deus. E quando nós somos convocados, conforme João 15,16, que não foi nós que escolhemos a Cristo, e foi Cristo que nos escolheu. Não é uma coisa que você quer, você foi escolhido. E nomeei, Jesus fala, vocês para que vades e deis frutos, que esse fruto permaneça. Então, quando nós realmente aceitamos e de bom grado esse convite, esse chamado, essa como é que fala? Lá no exército a gente fala que fulano foi alistar para ficar disponível se precisar. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos alistamos. E de acordo a vida de cada um, você pode colocar a mão no arado como um pastor, pode colocar a mão no arado como um diácono, como um zelador, como pessoas que compadecem daqueles que necessitam. Então, tudo isso eu chamo a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela não é só pregar o evangelho. Não é só você dar aula na escola bíblica. Não é só você fazer faxina na igreja. Não é só você ser um diácono a serviço da igreja. Mas a obra de Deus, ela abrange muitas coisas. Então, comparando com essa irmã que ela está atarefada, Deus nunca vai colocar um fardo em nossos ombros se nós não suportarmos esse fardo. Mas também, nós não podemos também fazer a obra de Deus relaxadamente. E Deus entende que se Ele te deu uma tarefa na sua obra, Ele está te dando condição para você prosseguir. Vai ter perseguição, vai ter cansaço, vai ter hora que você quer desistir, mas como você foi escolhido, é porque alguma coisa boa você tem. Deus viu em você para você fazer a obra dele. Porque Ele não ia escolher um covarde, não ia escolher um medroso, não ia escolher um preparado. Ele prepara primeiro e coloca na sua obra. E como é que Ele nos prepara? Primeiro, Ele conhece o nosso coração. E como Ele conhece nosso coração, Ele vai nos dar cargos na sua obra, não para nós deixarmos nossa família.
abandonarmos nossa família. Mas, como diz o sábio Salomão, há tempo para tudo. A irmã precisa vigiar nessa parte, porque há tempo para tudo. Ela pode estar deixando todos os afazeres e cuidar só da obra de Deus, que não é o correto. Para isso, nós temos que ter tempo para tudo. E eu acho que se ela conseguir separar esse tempo para tudo, não vai precisar estafar, não vai precisar, que ela vai fazer de acordo com a sua força. Como está escrito, faça tudo que vem à sua mão conforme a sua força. Conforme a força nossa. Não podemos fazer nada além de nossas forças. E eu tenho certeza que quem nos chamou, nos capacitou, ele vai dar condição para você ir até o final da obra, porque você não pode abandonar mais esse arado, porque você colocou a mão e você precisa de atenção para ir até o final. E eu tenho certeza que a pessoa que está com o coração na obra, Deus vai capacitar, vai dar condições para ela não precisar se estafar. Basta saber o tempo de Deus na hora certa e saber dividir o tempo. Há tempo para tudo. Pastor Firmino, essas histórias acabam se repetindo. Pessoas que vão abraçando todos os serviços da igreja possível e aí começam também a criar conflitos pessoais, conflitos dentro da sua própria casa. Chega a hora que ela não dá conta, mas ao mesmo tempo existe a consciência religiosa de que é a obra de Deus, eu não posso deixar de fazer, enfim, e fica essa confusão. Nos ajude a compreender isso aí, pastor Firmino. Muito bem. Deixa eu pegar o gancho do pastor aqui, com relação a essa história, né, que é utilizada pela Bíblia para tipificar o serviço cristão, que é aquele que lança a mão no arado. Lá já diz o Salmo 116, não me falha a memória, 116 a 126. E olha para trás, não é apto para o reino. Interessante que todo o serviço para a plantação, antigamente era feito através do arado, nesse período, né? Se conhecia o arado como um instrumento para preparar o terreno para plantação. E o animal ia na frente, arrastando uma espécie de gancho, em que a pessoa fincava o gancho no chão, e o animal, por uma corda, arrastava aquele gancho, fofando a terra, né? Mas o que é impressionante, ou o que é interessante, é que os terrenos eram cheios de pedras. E se ele desvencilhasse o olhar, né, de onde o animal estava arando o terreno e aquele aparelho topasse numa pedra, ia trazer grandes prejuízos. Então, a começar do animal, né? Ia causar dano ao pescoço do animal, ia causar dano ao instrumento de arar, ia causar dano até a própria pessoa que estava ali segurando o arado enquanto o animal carregava. Então, não podia tirar o olhar, né, de onde o animal iria passar, da frente, o olhar da frente, porque poderia topar uma pedra ou algum outro objeto e trazer prejuízo, né, para aquela atividade que estava sendo feita. Então, meter mão no arado é estar atento realmente, é estar com o olhar fixo, né, concentrado naquilo que está fazendo. Porém, assim, eu acho interessante, pastor, porque eu tenho 30 anos de ministério pastoral e todas as igrejas que eu pastoreei, eu aboli a palavra cargo. Eu aboli, como se arranca um câncer de dentro de uma pessoa, eu aboli essa expressão cargo. Toda a igreja que eu pastoreei, a gente trabalhava com dons e ministérios. A Bíblia não usa a expressão cargo, né? A Bíblia trata, principalmente o Novo Testamento, Paulo escreve a Efésios, Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve aos Tessalonicenses e fala sobre dons e ministérios. Dons é uma espécie, seria a profissão o ministério seria a profissão e os dons as ferramentas. Entende? E ninguém que é multi
dura muito tempo, ou faz 3, ou tem 3 ofícios, 3, 4 profissões e vai dar conta direitinho de todas as profissões, né? Geralmente é uma profissão. Agora, pastor André pintou, mas quantos instrumentos, quantas ferramentas o senhor tem lá, mais ou menos, fala assim por alto, para desenvolver sua profissão? Tem muito. Tem umas 10? Tem. Umas 10 ferramentas? No mínimo. Muito bem. Então eu tenho um ministério e Deus me capacita com os dons para que eu desenvolva aquele ministério. E além do dom, além do ministério e do dom, tem o estilo pessoal. É que um pintor não pinta igual o outro, não pega talvez na pistola da pintura como todos iguais, né? Um talvez venha da direita para a esquerda, o outro talvez da esquerda para a direita. Particularidade, né? Tem as suas, é o seu estilo pessoal. É o dom, é o ministério, o dom e o estilo pessoal. É um adágio que eu ouvia sempre um radialista em Salvador dizer, né? Eu escutava a rádio dele, o programa de noite, era um programa de música, assim, o estilo sertanejo, ele dizia assim: faço o que gosto para não ter que trabalhar um segundo só da minha vida. Quem faz o que gosta não se sente trabalhando. Quem trabalha na igreja por ministério, dons, estilo pessoal, não tem essa estafa. Muito pelo contrário, quanto mais trabalha, mais se sente renovado, revigorado. E mesmo que fisicamente ele esteja cansado, espiritualmente ele está renovado. Ele está renovado. Nós temos vivido uma realidade de igreja que não tem nada a ver com a igreja de Cristo, com a igreja primitiva. E no fim do ano, o irmão chama o pastor e diz assim: pastor, bota sangue novo aí porque eu estou estafado. Isso não é de Deus. Não é projeto de Deus trabalhar assim. Nunca foi. O Espírito Santo capacita através de ministérios, dons e o estilo pessoal. Se essa pessoa, ela desenvolve sua atividade na igreja como cargo e não sabe qual é o dom nem o ministério que o Espírito Santo deu para ela, ela vai continuar perdida, estafada e extenuada a cada final de ano. Entende? Porém, a solução é a igreja buscar, trabalhar ou identificar os dons e os ministérios de seus membros. Só para finalizar, eu estava em Boca da Mata certa feita, ou melhor, eu pastoreava em Boca da Mata e certa feita eu estava na frente da igreja enquanto ocorria a escola dominical. E lá vem uma irmã, um menino saiu do ministério infantil e passou em frente à porta da igreja correndo, e a irmã correu atrás. E lá vem a irmã sacudindo o menino. Sacudindo. Irmã, peraí. Aí falei o nome. Irmã fulana, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que é que a senhora gosta de fazer na igreja? Ela disse: pastor, eu gosto de trabalhar mesmo com a parte beneficente da igreja. Irmã, nem vai mais para o ministério infantil. Vai cuidar. Antigamente era a Cesta do Amor. Vai cuidar da Cesta do Amor, não entra mais no ministério infantil. Quem tem dom de trabalhar com criança, não sai sacudindo a criança pelos braços, nem sai irritado com criança. Eu disse: para, irmã, não vai mais para o ministério infantil, porque lá não é o seu lugar. Vai administrar a Cesta do Amor da igreja, e nós vamos ver o que a gente vai fazer aí da parte de beneficência da igreja, a parte social da igreja. Muito bem. Pastor André Prates, e aí? Ao mesmo tempo que essa irmã, ela está enfrentando esse problema aqui, do cansaço, da fatiga, de ter muitos cargos na igreja, ela tem um problema na consciência de ter que deixar isso e sofrer, desagradar a Deus, enfrentar problemas, consequências, pecar contra Deus. Enfim, é um tipo de mentalidade que ainda assim existe muito na igreja. Rapaz, é muito triste. É muito triste a gente observar que é uma mentalidade esmagadora e alicerçada, enraizada dentro das nossas instituições, quando se restringe o ministério dentro da amplitude, considerando a amplitude do reino de Deus, a 4 paredes, a uma instituição. É muito importante a instituição, a gente já falou aqui várias vezes da importância como igreja, como instituição, mas restringir
o ministério do indivíduo, aquele local com cargos, como foi dito aqui, líder dos adolescentes, líder dos jovens, diácono, não sei o que, porteiro, introdutor hoje, né? Fala, né? Introdutor, não sei o que, líder não sei de onde, não sei de que. Parece que o reino de Deus, a amplitude, a grandiosidade do reino de Deus, parece que reduziu de tamanho, virou uma gotícula para caber dentro de um espaço, de um local onde todo ano se reúne um grupo de pessoas, decide os cargos que serão ocupados e que irão existir, porque às vezes tem cargo que a igreja corta, né, quando chega no final do ano, e trabalha tudo ali naquele lugar. Ou seja, o reino de Deus está limitado àquele espaço ali. Tudo é ali dentro. Tudo é ali. No máximo, o que acontece é quando alguma coisa acontece fora da igreja, sendo redundante, alguma coisa acontece fora da igreja, daquele espaço ali, quando eu digo igreja ou instituição, é uma extensão daquilo ali em outro local. Ou seja, acaba sendo também um local fechado, sendo que o ministério de Deus na vida do indivíduo, ele é amplo. Para mim, a pessoa que exerce a medicina é o ministério de Deus na vida daquela pessoa. Quando ela realmente tem vocação para aquilo. Quando a pessoa é um pedreiro e faz aquilo com amor, aquilo ali é uma vocação. E ele aproveita aquela oportunidade ali para exercer o louvor e a adoração ao Senhor naquele local, com aquele ofício dele. Sabendo que aquele ofício dele é importante para a sociedade. E vai construir uma sociedade muito boa. Ele vai ter a participação dele na nossa sociedade. Então, a gente tem que abrir a nossa mente, dilatar a nossa mente para essa visão bem mais ampla. Então, essa moça aí do caso comum, ela tá se matando, tá se esmagando por uma causa da instituição, não por Jesus. A gente tem que entender isso. Um certo pastor ele falou uma coisa interessante, disse assim, tem gente que diz assim, vamos fazer um mutirão para construir a cozinha da igreja para Jesus. Não, meu irmão, não é para Jesus não, é para a igreja, é para a instituição. Claro que ali vai falar de Jesus, claro que ali vai trabalhar as coisas sobre Jesus, vai abençoar pessoas, mas ali é para a instituição, não mistura as coisas. Não mistura as coisas, não vai colocar fardo na vida do povo usando Jesus como pretexto. Aí vira terrorismo. Olha só o que foi dito aqui para essa ouvinte comum. Eu tenho medo de largar o cargo e tá pecando contra Deus. Olha só, a mulher está se matando, cheia de cargo, e está com medo ainda. Ou seja, a própria religião, a própria instituição induz isso na pessoa. A pessoa se sente persuadida a exercer tais cargos, porque senão, ou seja, cadê o ministério dela? Vamos identificar qual é o ministério dela dentro da instituição e dentro do reino. A gente pode exercer dentro do reino. Como é o meu chamado dentro do reino? Porque o reino de Deus é amplo. O reino de Deus sai das quatro paredes e toma conta do mundo todo. Então, o meu papel dentro do mundo, meu papel enquanto eu estou vivo aqui nessa terra, meu papel enquanto estou nesse espaço de tempo da eternidade que Deus me colocou nesse tempo, até quanto a minha vida vai durar, não sei. Mas quando eu estiver aqui, qual é o meu ministério aqui nessa terra? Beleza. Agora, dentro das quatro paredes, que a gente chama de igreja, qual é o ministério aqui dentro? Como eu posso colaborar dentro daquele espaço ali? Pronto. Olha, o meu chamado é música. Eu gosto de tocar. Não, eu gosto de cuidar da parte social. Eu gosto de cuidar do departamento infantil. Não, eu gosto de evangelizar. Não é que eu gosto, eu tenho a aptidão para isso. E faço por prazer. Mesmo sem receber, se for necessário. Beleza. Então, naquele local ali, naquele lugar, que a gente chama de igreja, eu fui chamado para aquilo. Eu gosto de fazer isso. Me permita e só, fora... Pastor, eu tenho uma amplitude muito grande, cara. Me permita só pontuar rapidamente. O gostar é um indício, aponta para um possível dom e um possível ministério. Verdade. É um sinal de identificação. Né? Então, pastor, eu penso que essa moça está sendo mal orientada. Mas, assim, isso é o geral. Isso é o que predomina em todas as igrejas. Restringe o reino de Deus àquele local ali. Não, vamos fazer a obra de Deus ali dentro. Acho que há uma confusão entre obra religiosa e obra de Deus. Com certeza. Com certeza. Eu não sou
eu não sou contra a religião porque nós somos religiosos, né? Nós praticamos rituais, nós temos livro sagrado, nós sacrificamos, nós fazemos oferendas. Quando digo oferenda, oferenda no sentido de latim, oferecer para receber algo em troca. Na verdade, existe um egoísmo por detrás do indivíduo cristão, porque a gente dá algo para Deus para receber algo de Deus em troca. Nunca é incondicional. Né? É sempre dando algo para receber. Isso é notório. Não vem com conversinha, que isso é o que acontece nas nossas igrejas. A gente dá para receber algo em troca. Então, o que caracteriza uma religião tem dentro do nosso contexto evangélico. Se você for olhar em outras religiões, tem as mesmas características, os rituais, etc. Então, a gente tem que ver isso aí, o que é religião, o que a gente está fazendo pela religião e o que a gente está fazendo pelo reino em si. Tá. Muito bem, nós vamos ao intervalo, já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate em melodia de hoje. Parece prazeroso, mas é sofrimento. Parece divertido, mas é trágico. Parece bom, mas é muito ruim. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Promoção de Natal na Cortina e Cia. Neste Natal, a Cortina e Cia preparou um festival de ofertas para você. De 11 a 21 de novembro, você vai comprar com preços imperdíveis. Cortinas a partir de R$ 69,90. Isso mesmo que você escutou. Cortinas a partir de R$ 69,90. Jogos de cama solteiro a partir de R$ 39,90. Jogos de cama casal R$ 59,90. Colchas a partir de R$ 69,90. Além de uma grande variedade de bases e colchões Ortobon com descontos de 20% à vista e 10% para parcelar em até 10 vezes. Corra e faça suas compras de Natal na nossa loja física, Praça da Bandeira 10, Centro de Vitória da Conquista, ou pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC. Cortina e Cia, aqui o seu dinheiro vale muito mais. Comunicado importante. Atenção, você comerciante dona de casa. O Mineirão Atacarejo está mudando a data de inauguração de sua loja do dia 12 de dezembro para o dia 20 de dezembro. Mas de presente iremos inaugurar 2 lojas para você no dia 20 de dezembro, com muitas ofertas, variedades e, claro, muito preço baixo. Preparem para fazer as melhores compras para o Natal. Mineirão Atacarejo, Avenida Brumado, Ibirapuera. Mineirão Atacarejo, Avenida Rosa Cruz, número 80, Candeias. Você sabia que no ano passado aconteceram
foram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista e que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado, faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar, porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Debate Melodia. De volta a 11h40 agora na Melodia, sexta-feira, 13 de dezembro. O tema hoje em questão é este: o que a Bíblia quer dizer quando afirma que não devemos tirar a mão do arado? Bom, vou voltar aqui com o pastor Elismar. Pastor Elismar, vamos falar agora do ponto de equilíbrio entre fazer a obra de Deus e cuidar da nossa própria vida, das nossas próprias coisas. Olha, eu entendo que o fardo que Jesus, ele mesmo falou no Evangelho, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, e outra coisa também que eu quero fazer essa correlação, quando está escrito que nós devemos servir o Senhor com alegria, Salmo 100. Servir o Senhor com alegria, como diz o pastor aqui, não cansa. Fazer a coisa que você gosta com alegria não cansa. Eu tinha um compromisso, agora surgiu para mim, mas eu falei, não, eu vou preferir honrar meu compromisso com a rádio, porque também estou fazendo a obra de Deus. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando do reino de Deus. Então eu neguei a mim mesmo. Por quê? Porque eu estou vindo aqui com alegria. Eu estou vindo aqui com satisfação. E isso não é pesado. Não tem peso nenhum para mim. Porque eu me sinto alegre de estar aqui falando do reino de Deus. Então, esse fardo aí que essa irmã está usando, ela está fora do reino de Deus, porque o reino de Deus não é isso. Não é estafa para ninguém. É alegria e gozo no Espírito Santo. Então, quando você está com uma coisa pesando a você, te adoecendo, você pode, irmã, largar todos os cargos e pedir a Deus direção para ver para onde Ele vai te chamar. Talvez você vai ser, às vezes, até uma diaconisa. O serviço, que é aquele de cuidar, arrumar um lugarzinho para o irmão que chegou, uma pessoa está no lugar errado ali, a criança, você vai cuidar do reino de Deus, e é a mesma coisa daquele que está lá no banheiro, cuidando, a mesma coisa aquele que está lá no púlpito pregando. Todos participam, porque nós somos participantes de um corpo, somos parte de um corpo. Então todos os cargos são importantes, porém Deus não se agrada de você ficar estafado e culpando o reino de Deus, porque o reino de Deus não tem culpa, e sim a religiosidade. Às vezes você quer aparecer naquele cargo, aquele cargo e dar destaque, e no reino de Deus não tem negócio de destaque não. Exato. O mesmo valor que tem o pastor pregando a palavra, tem aquele que está cuidando lá no final. Verdade. Não é isso? Aquele que está limpando, é o mesmo valor. Aí eu volto para as ofertas. Deus não olha para valor monetário. Meu dízimo é maior do que lá na igreja. O dízimo é meu maior. Deus não vê assim, não. Deus vê como você devolve o dízimo com alegria e com satisfação. E não por obrigação. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então a alegria tem que estar predominando na vida daqueles que estão na obra de Deus. Muito bem. 11h44, vamos falar ainda, pastor Firmino, sim, desse equilíbrio, né, entre a obra de Deus e a nossa própria vida. Muito bem. Só ainda pegando uma pontinha aqui do destaque que o crente tem que ter no reino, pastor André. O crente no reino tem que ter o destaque do sal quando cai na panela. O que acontece com o sal quando cai na panela? Some, desaparece. Exatamente. Só fica o gosto, né? Só fica o sabor. Essa é a função do crente no reino de Deus. Ele chega, faz a função dele, dá o sabor que tem que dar e desaparece, né? Mas enfim, pastor Gilaelso, essa questão é uma questão
muito boa de se tratar, muito necessária e muito urgente. Tratar do reino de Deus, tendo que construir uma vida cristã. E pastor André, realmente vai além das 4 paredes, precisa ir além das 4 paredes. Eu fui agora de manhã caminhar com Mari, e na volta Deus nos direcionou, eu senti de Deus nos direcionando para uma odontologista, e nós entramos, ela precisava extrair um inciso, e entramos lá e tal, e a dentista, o valor era bem acessível. Eu nunca vi a pessoa extrair um dente foi menos de 2 minutos. Pegou uma paletinha assim, balançou para lá, para cá, não sentiu absolutamente nada. Aí eu fui, como sempre, perguntar para ela, fui conversando e tal. Aí descobre-se que ela foi crente há 20 anos, estava afastada. E eu fiz o apelo para ela restaurar a aliança com Jesus. Ali dentro do consultório, e ela disse que não era tempo, eu deixei a responsabilidade com ela e me eximi da minha. Mas enquanto eu orava por ela, eu dizia para Deus, isso é ministério. Isso é ministério. Ela está exercendo o ministério. A forma como ela atende, a forma como ela trabalha. Eu entendi que aquilo ali era um ministério. E disse para ela, isso aqui é um ministério. Deus pode te usar grandiosamente aqui dentro para ser bênção, para abençoar e ampliar o reino dele através da tua profissão aqui como dentista. Mas assim, faço o que gosto para não ter que trabalhar um minuto sequer da minha vida, faz parte, né? Eu volto a esse ponto. O pastor falou, quando faz com alegria e gozo, né, se renova. Outra coisa é que os pastores, aí eu falo para os pastores, né, eu aprendi isso, pastor André, cedo no meu ministério, com a Beija-Flor. A Beija-Flor, ela tira o néctar não só das grandes flores, ela tira o néctar das grandes flores, das pequenas flores, daquelas que parecem flores insignificantes, ela vai lá também e tira o néctarzinho, né? E a gente precisa entender essa dinâmica dentro do reino, porque a pessoa, ela vai transcender, ela precisa transcender as 4 paredes no desenvolvimento do seu ministério, entendeu? Eu perguntava para a pessoa, para o membro da igreja, eu consegui, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, e entendo que fazer igreja não é tão difícil. Não é difícil. Enquanto eu fiz um levantamento na época, vinham as revistas dos pastores da Igreja Batista, né? E eu fiz um levantamento em que 15% da igreja trabalhava para 85% comer o culto e dizer se estava bom ou ruim. 15% trabalha. Hoje esse número de 15% já diminuiu consideravelmente, mas na época, há 20 anos atrás, 15% trabalhava para 85% comedores de culto chegar na igreja, sentar e ao sair dizer se o culto foi bom ou não, se a pregação do pastor foi boa ou não. E eu conseguia a proeza de ter o contrário, 85% trabalhando para 15 novos crentes sendo tratados, identificados nos seus dons e ministérios para ser incluso. Tanto é que a eleição, não tinha eleição, nós tínhamos a extraordinária para inclusão nos ministérios. Não saía, não substituía, era incluso no ministério, nos ministérios. Porém, assim, eu descobri que a pessoa, ela podia trabalhar 24 horas fora da igreja, desenvolvendo seu ministério ali. E elas eram incitadas a fazer isso, a ter suas profissões, certificar essas profissões como uma dádiva de Deus e como um instrumento de Deus para o reino, aonde quer que ela estivesse. Lá nós trabalhamos, eu trabalho assim, sempre trabalhei assim, é estilo de vida, o dízimo é como estilo de vida, entra no seu orçamento, lá na ponta lá do seu orçamento, dízimo. Oração como estilo de vida, tanto é que eu prego até hoje,
Se nós orássemos com o olho aberto, nós oraríamos muito mais. E não oramos mais porque inconscientemente, se não fecharmos o olho, a gente não está orando. A gente não vê Deus, a gente não fala com Deus. Jesus levantava os olhos ao céu, né? Pois é. Orar. Entende? Então, assim, como estilo de vida, fica leve. Você inclui aonde você está, né? Porque, assim, o ID é no contínuo. Você já estudou sobre isso, sabe? O ID por todo mundo é indo por todo mundo. Né? É claro que tem alguns que são convocados para obras específicas, mas se você trata missões e os crentes como missioneiros e não como missionários, você ganha muito mais. O que é um missioneiro? É aquele que aonde está, ele testemunha, e como disse aquele célebre teólogo católico, você só fala, você prega o evangelho, mas só fala se houver necessidade. Porque passa a ser um estilo de vida. Passa a ser um estilo de vida. Nunca tive problema com igreja, nem campanha de dízimo, nada, porque era incorporado ao estilo de vida dos membros. Isso lá em Salvador, em Planalto. Planalto nós chegamos e incorporamos, e com 1 ano a igreja estava com carro. Porque o pastor fazia campanha, batia e tal, fazia... Não. Porque o pastor trabalhava o dizimar como estilo de vida. Entende? Como estilo de vida. Então, assim, essa irmã, ela precisa se descobrir novamente no que diz respeito à vida cristã e o ministério dentro do reino, para que ela possa se aliviar dessas tensões. Entende? Agora, é fazer uma reengenharia. O que é uma reengenharia, pastor? Ela tem que zerar esses paradigmas todos e começar do zero. Ok. Ô, pastor André, mas será que, na verdade, a gente não está falando aí mesmo? E se for um ativismo? Porque o ativista, o que é o ativista? Ele tem ali uma causa que ele luta por aquilo, muitas vezes cegamente. Sim, verdade. Né? Mas sem, às vezes, até a compreensão. Já foram entrevistados vários ativistas aí. Você está aqui porque, eu não sei, mandaram eu vir, entendeu? Essa é a questão. Eu vi todo mundo ouvindo. Todo mundo está fazendo, eu estou fazendo também, né? Rapaz, isso é um problema sério. É um problema sério, a gente dá risada, brinca, mas é uma coisa muito séria isso aí. Vai no ritmo do povão, né? Vai com a galera. Vai com a galera. Isso é um perigo muito grande, porque o que tem que ficar bem claro na vida do indivíduo é a vocação dele, dentro daquilo que Deus o chamou para exercer enquanto ele está vivo aqui na Terra. Não somente dentro das 4 paredes, não somente dentro de uma instituição, mas enquanto ele como ser humano que conheceu e teve uma experiência com Jesus. A partir daquele momento, qual é o ministério dele? Então, como já foi bem enfatizado aqui, ele pode exercer dentro das 4 paredes, dentro da instituição, claro, pode ser. Vai ser uma colaboração como se ele estivesse participando também de uma associação. A gente participa de tantas associações, né? Sem fins lucrativos. Eu conheci um juiz. Sabe qual era o ministério dele dentro da igreja? Organizar o estacionamento da igreja. Sim, pois é. Então, assim, esse ativismo que impõe na vida das pessoas, e dá cargo, e dá isso, e mete e tal, e a pessoa chega em casa correndo do trabalho, como desce correndo para a igreja, volta, o pastor, esqueci o nome. Elismar. Pastor Elismar, ele falou muito bem, às vezes a pessoa exerce uma função dentro da igreja em detrimento da família, em detrimento dos filhos, em detrimento da vida conjugal, em detrimento da própria saúde mental, da própria saúde física, da própria saúde social, do próprio lazer. E não é por aí, não. Eu vou fazer a obra de Deus, custe o que custar, ou seja, custa a minha saúde, custa a minha vida, custa a minha família, custa o meu prazer de poder sair comer uma pizza um dia, custa o meu prazer de jogar um futebol no final de semana, custa o meu prazer de ficar em casa assistindo um jogo de futebol. Ou seja, eu vou fazer a obra de Deus acima de tudo. Não é por aí. Isso aí não é.
E isso aí são, nas entrelinhas, ou disfarçadamente, melhor, disfarçadamente, acaba sendo um certo terrorismozinho. Eu sei que essa palavra terrorismo é forte, né? Porque intimida as pessoas, sabe? Não, se eu não fizer, vixe, Deus vai cobrar de mim, eu vou morrer, eu vou pagar um preço, maldições vão vir sobre a minha vida, e etc, etc, etc. Parece que quando a pessoa para um dia, deixa de ir no culto para ficar com a família, comer uma pizza, sair, assistir um jogo de futebol, parece que está pecando. A igreja colocou isso na nossa mente. Você está pecando. Pastor, deu um ganchozinho. Pois não, pastor? Eu cheguei a frequentar 29 cultos por mês aí na igreja quadrangular, na sede. Aí minha mulher me chamou a atenção. Falou, não adianta você salvar a família dos outros e você vai perder a sua. Ponto. Aí me chamou a atenção. Aí foi que eu fui adequar as coisas para fazer aquilo que Salomão falou. Há tempo para tudo. Exatamente. Eu não dava, eu estava dedicando só à igreja. Eu tenho família, tenho filho pequeno e tal. Então eu estava errado mesmo, eu admiti e me adequei. E isso foi bom, porque não é eu frequentando e deixando todas as outras coisas de lado, é que Deus ia me salvar. E ainda bem que a fazendo o que essa irmã fez. É. Estava já sufocado. E minha mulher foi sábia, falou, não adianta salvar a família dos outros e a sua está indo embora. Aí a pessoa, pastor, tem um staff, começa a entrar num processo de ansiedade, chega até uma depressão às vezes. Como tem, o resultado, na verdade, a marca de ativismo, pastor André e pastores, é muito cansaço e pouco resultado. Isso. Exatamente isso aí. Ativismo não traz resultado nenhum, porque ele não é, a palavra dos nossos dias, ele não é sustentável. O ativismo não produz resultado sustentável, produz resultado momentâneo. Às vezes a gente está levantando uma bandeira como se estivesse levantando uma bandeira de um partido político, às vezes de um clube de futebol, né? E não pela causa nobre do reino de Deus. Acho que o que está faltando é uma consciência aprofundada acerca do que é reino de Deus. Do que é reino de Deus. Então, quando a gente tem essa consciência aprofundada do reino de Deus, a gente sabe equilibrar as coisas. A gente sabe equilibrar, tudo que a gente faz é para a edificação do corpo, mas também gera paz na nossa vida, no nosso lar. O pastor citou o exemplo da esposa dele aí, que o alertou. Graças a Deus que ela teve essa consciência e o pastor teve a humildade de entender. Entendi, né? estava errado mesmo. Acho que está precisando disso. E os pastores têm que entender que não pode impor isso aos irmãos. Esse ativismo desenfreado a ponto de colocar cargos pesados na vida da pessoa. Essa pessoa pode adoecer, pode dar problema no casamento, tem jovens aí que estão olha só, tem jovens que estão no ativismo tão grande, com cargos dentro da igreja, que o tempo está passando, nem o namorado arrumou ainda, porque só fica ali dentro daquela igreja, não sai para outras igrejas, e ali não tem mais pessoas para poder se relacionar, porque a igreja é pequena, digamos assim. Sim. Não é? E fica até difícil para arrumar um relacionamento. Né? Porque o pastor, não pode arrumar de outras igrejas, não, tem que ser aqui. Que se não tem. Aí você me deu a oportunidade agora de falar. Eu sempre falo para os meus amigos que tem duas coisas que Deus não vê. Mas Deus vê tudo. Eu falei, tem duas coisas que Deus não vê. Então o que é? Eu falei, o primeiro ele não vê outro Deus. Vê? Não. E nem vê religião. Ele não vê religião. Porque religiões existem muitas, centenas, talvez milhares, porque eu não estou preparado para falar a quantidade hoje. Mas Deus não vê religião. Ele vê o coração do homem, como é que ele está se dedicando ao reino de Deus. Verdade. Tinha um pastor amigo meu que já dizia que Deus trabalha mais com as intenções do coração que com a prática da pessoa, né? Sim. 11 horas e 58 minutos. Quero agradecer aqui os nossos pastores. Obrigado, pastor Elismar Guzmão, também o pastor Firmino Neto e o pastor André Prates pela colaboração aqui em nosso debate. Obrigado você do outro lado pelo carinho da audiência. O Debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.